Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso estudo textual da semana. Estamos no livro de Hebreus, hoje começando no capítulo 7, versículo 4. Se você tiver sua Bíblia em mãos, seria muito bom acompanhar a leitura na sua própria Bíblia. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 749 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Mas vamos primeiro refletir sobre o sacerdócio superior, porque Jesus é superior a Levi. A leitura de Hebreus capítulo 7, começando no versículo 4, diz: Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Com base nessa leitura, vamos agora para as perguntas sobre o texto aqui, para compreender melhor o ensinamento desta parte do livro de Hebreus. A primeira pergunta: Abraão pagou o dízimo a quem? Quando diz no versículo 4, vejam como era grande esse a quem Abraão pagou o dízimo, está se falando de quem? Precisamos voltar para capítulo 7, versículos 1 e 2, onde ele diz, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Então foi Melquisedeque que recebeu os dízimos de Abraão. Agora a próxima pergunta: de onde vem a ordem do dízimo? E nesse ponto observamos cuidadosamente a linguagem aqui do versículo 5, que os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem de acordo com a lei de recolher os dízimos. Então essa ordem do dízimo vem da lei, falando aqui sobre a lei do Antigo Testamento, a lei dada por meio de Moisés. E essa ordem, então, do dízimo se aplicava a quem? Ele diz aqui que os filhos de Levi recebiam dos seus irmãos descendentes de Abraão. Essa questão do dízimo era coisa do povo de Israel, dos judeus, dos descendentes de Abraão. A próxima pergunta trata dessa questão lá de Gênesis 14. No encontro em Gênesis 14, quem abençoou quem? Ele diz no versículo 6, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. O ponto aqui é que Melquisedeque abençoou Abraão, como diz capítulo 7, versículo 1. E o que o autor quer provar com esse argumento? Esse argumento sobre Abraão pagando dízimo e recebendo a bênção de Melquisedeque. Vamos observar o argumento aqui, a conclusão que ele quer chegar. Melquisedeque é superior a Abraão. Ele já mostrou isso por dois sentidos. Abraão pagou dízimo, Melquisedeque abençoou Abraão. Então Melquisedeque é superior a Abraão. Abraão foi antepassado de Levi. E Jesus é representado por Melquisedeque. Melquisedeque prefigura Jesus. Então, se Melquisedeque era superior a Abraão,
Agora ele mostra que Jesus é superior a Levi. E por isso, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Este é o ponto que ele está mostrando aqui, com bastante clareza. O que nós podemos concluir olhando para esse texto de Hebreus 7? Melquisedeque prefigura o Cristo. Ele foi superior a Abraão. Abraão foi antepassado de Levi. Jesus, por isso, é superior a Levi. E outra coisa é que os dízimos faziam parte da lei dada aos descendentes de Abraão. Interessante esse ponto, porque muitos hoje ensinam que os cristãos têm a obrigação de dar o dízimo. O dízimo era coisa da lei do Antigo Testamento dos israelitas e não faz parte da nova aliança de Jesus Cristo. Vamos agora para as perguntas do dia. Pergunta 749. Boaz era homem rico de qual cidade? Alternativas: A. Belém, B. Jerusalém, C. Nazaré ou D. Hebron. A resposta certa, ele era de Belém. Como nós descobrimos em Ruth capítulo 2, 3 e 4, que este homem, que era o bisavô do rei Davi, era de Belém, de Judá. E mais para frente, Davi nasce nessa cidade e outro descendente, Jesus Cristo, nasce na cidade de Belém. E a nova pergunta do dia. Qual profeta ungiu os primeiros 2 reis de Israel? Alternativas: A. Isaías, B. Elias, C. Samuel ou D. Moisés. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Tem muita coisa rica no livro de Hebreus, mas o ponto principal que encontramos no estudo de hoje, Jesus Cristo é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. O sacerdócio eterno de Jesus é muito maior do que o sacerdócio dos descendentes de Arão. Graças a Deus, nós temos um sumo sacerdote eterno em Jesus Cristo para nos representar na presença do seu Pai no céu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.